Placentogênese. Gênese vem de formação, placento vem de placenta. Muitas pessoas confundem o que é placenta e o que é bolsa amniótica. Eu vou agora descomplicar isso para ti. Placenta, que nós vamos conversar sobre ele, é este órgão aqui bonito, olha só. Este órgão que tem duas faces. A face que está voltada para a mãe, grudadinha, fixada lá no endométrio, e a face que está virada para o feto. Olha só, onde tem o cordão umbilical que vai fazer a comunicação direta mãe-feto, mãe-bebê, mãe-embrião, certo? Então, aqui eu mostro para vocês onde é que ocorre esse desenvolvimento. Lembra que na fase então de implantação, aquele agrupamento celular está se dividindo, se fixou e se implantou no endométrio? Pois então, quando se implanta no endométrio, depois inicia-se a fase de nidação. E a fase de nidação, nós já falamos, nada mais é, se caracteriza por formação da placenta. Olha só, vem comigo. Olha aqui então, se ele se implanta no endométrio e depois tem a fase de nidação, que é a formação da placenta, meu Deus, logicamente só pode ser, ou seja, olha aqui onde é que a placenta fica, no endométrio. Então a placenta ela está fixada no endométrio, está acoplada no endométrio, está implantada no endométrio. E aí, através de uma formação do cordão umbilical que comunica-se direto mãe e embrião, mãe e feto, né, pela placenta e cordão umbilical. Bora! Então, placentogênese, formação da placenta, beleza? Olha só que interessante. Órgão de estrutura muito complexa por meio do qual o feto se nutre, respira e elimina secreções. Ou seja, na fase de nidação ocorre a placentogênese, que é este órgão de estrutura bem complexa que comunica mãe e feto. E ele vai respirar, ele vai se nutrir e vai eliminar as secreções por esta estrutura complexa. Claro, juntamente com o cordão umbilical, certo? Em média, depende da bibliografia, temos então 20 centímetros de diâmetro, de 2 a 3 centímetros de espessura e por volta de 500 gramas, ou seja, meio quilo de peso. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos e vai depender sempre da estrutura da mãe, claro, corretamente. Certo? Esta placenta, então, a partir aí por volta da 12ª semana, ela desenvolve, então, ela se separa, se divide, vamos dizer assim, em duas faces. Ela começa a se formar pela face, ela tem a formação da face fetal e a face materna. Bem fácil, vem comigo, bem fácil isso aqui, olha só. Face materna, já está falando o nome, materna, está voltada para a mãe. É onde está o quê? O endométrio. E aí sim a face materna grudadinha lá no endométrio. Ponto. Essa face materna da placenta, ela tem cor vinhosa, uma cor de vinho, ou seja, uma cor bem mais escura. Ela é aderida ao útero. Face materna, está voltada para a mãe, né? A face fetal, ou seja, voltada para o feto, olha aqui, ela tem umas características diferentes. Ela é lisa, né? Ela não é tão rugosa assim. Ela é brilhante, ela tem uma cor cinza azulada ou azul, né? Mais um azul, cinza, assim, enfim, mas uma cor mais acinzentada. E ela então se caracteriza também por ter a fixação do cordão umbilical que vai comunicar o feto. Então fica bem fácil. Ela está voltada para o feto. Face fetal, face materna coladinha no endométrio. Face fetal, vem lá o cordão umbilical e aí comunica-se o feto, que é que depois vai ficar a cicatriz umbilical. Certo? Então, nessa placenta, nesse órgão valioso, né, a placentogênese que se forma então na fase de nidação, liberando, né, o hormônio HCG, aquele hormônio principal da gestação. E aí então, gente, que tem como função, se a gente fosse resumir tudo? Tem função, então, da circulação, da comunicação de sangue, né, entre mãe, né, e feto, beleza. É a principal responsável que faz a troca de nutrientes e oxigênio da mãe com o feto, consequentemente. Claro, sempre lembrando do cordão umbilical, que está aqui essa estrutura, que nós vamos falar daqui a pouquinho dele. Então, aqui tem a placenta e o cordão umbilical que comunica-se direto com o feto.
E também, gente, é muito importante, esta membrana, ela se caracteriza por selecionar substâncias. É chamado então de um órgão complexo que é semipermeável, que seleciona, que é seletivo. Então, ela é capaz de selecionar substâncias que entram ou que saem, enfim, que passa para o feto. Mas o importante aqui é eu salientar que existem substâncias que ela não é capaz de segurar, ou seja, não, ei, tu não entra aqui. Por exemplo, substâncias do cigarro, substâncias como o álcool, enfim, né, da ingestão de álcool, de drogas lícitas ou ilícitas, enfim. O que acontece, gente? Acaba em que essa membrana ela não consegue, então, segurar e aí pode estar passando essas substâncias para o feto e, abre aspas, alimentando, infelizmente, o feto com essas toxinas, com essas substâncias tóxicas para ele.